Boa noite, estamos aqui nesta segunda-feira, dia 29 de dezembro de 2025, segunda-feira da prosperidade, onde estamos na campanha de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao 14, nome de Jesus Cristo. Deus é bom, em todo tempo Ele é lindo, maravilhoso. Tu és fiel, Senhor, tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes confiar em mim, um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és, Senhor, fiel, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia. Senhor é fiel, a minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória sempre virá, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, o Senhor é fiel, aleluia, tu és fiel e sempre será, Senhor, para quem é fiel a ti. Tu és fiel, Senhor, eu sei que o Senhor é fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Senhor,
e eu nem mereço tanto amor, tanto cuidado, tantas bênçãos. Oh, aleluia, o Senhor tem me abençoado grandiosamente. Fiel o Senhor tem sido, o Senhor tem suprido todas as minhas necessidades em glórias por Cristo Jesus. Aleluias. Aleluias, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, eu sei que o Senhor é fiel, oh, sempre fiel. Eu sei que o Senhor é fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser tão bom. E eu nem mereço um punhadinho de pó que sou eu. Mas o Senhor tem me abençoado, tem sido comigo. Porque o Senhor é um Deus bom, um Deus cheio de amor, de bondade, de fidelidade. O Senhor é fiel com quem é fiel com o Senhor. O Senhor honra quem honra o Senhor. O Senhor é lindo, maravilhoso, Deus. Aleluia. Vamos meditar em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 ao 14. Depois vamos ler uma introdução desta palavra pregada, em nome de Jesus Cristo. Deus é bom em todo tempo, Ele é lindo, maravilhoso. O nosso Deus é forte e poderoso. Também vamos meditar em Levítico. Levítico, capítulo 26, 3. Capítulo 26, versículo 3. Nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus é bom. Em todo tempo Ele é maravilhoso, é lindo. Tremendo o nosso Deus. Aleluias. Diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então Deus, Ele pede para nós fazermos o que Ele pede para nós fazermos, é por nosso bem. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, meu Deus, nosso Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se nós demos ouvido à voz do Senhor nosso Deus, Ele vai nos exaltar. Ele vai cumprir com a sua palavra. Eu creio e eu tomo posse, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu conheço o Deus vivo todo-poderoso. Eu sei que Ele não falha, nunca falhou e jamais falhará. A palavra dele se cumprirá, custe o que custar. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então temos que dar ouvido à voz do nosso Deus, do Deus do céu. É meu, é seu, é de todos. É Deus de todos. E daí seremos benditos, como diz aqui, bendito serás tu na cidade, e bendito será no campo. Nós seremos benditos na cidade e no campo. Os trabalhadores da cidade que trabalham de carteira assinada, né? O autônomo, o meio, o microempreendedor, o médio, pequeno, médio empresário, grande. E o trabalhador do campo, que trabalha no campo, né? Criando, plantando na terra, criando os animais. Deus
Tem promessas de bênçãos, de prosperidade, de abundância, no nome de Jesus Cristo. Mas para quem der ouvido à sua voz e andar nos seus caminhos, fazendo a sua vontade. Bendito o fruto do teu ventre. Aqui ele está falando com as mulheres, casais, né, que ainda, né, casal casado, que ainda não, né, não conceberam o seu menino, a sua menina, lindo, linda, cheio de saúde, perfeito, perfeita. Deus quer lhe conceder. É só você dar ouvido à voz do Senhor, nosso Deus, teu Deus, meu Deus, nosso Deus, que Ele vai conceber, vai te dar condições de conceber. Se precisar colocar útero, ovário, trompa, o que precisar colocar novo na mulher, Ele coloca. E no reprodutor do homem também. Ele tira o que não presta e coloca e arruma. E se Ele não quiser arrumar, Ele coloca novo. Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Aleluia! Né? E diz mais, bendito o fruto do teu ventre, para as mulheres, porque só quem tem ventre é pessoas, mulher, pessoas. Animais não é ventre, animais é fruto. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, bendito o fruto dos teus animais. Animais é frutos. E a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Deus quer abençoar grandiosamente, mas precisamos dar ouvido à voz do Senhor nosso Deus. É os critérios. E não é que seja bom para Deus. Deus pede para nós fazermos isto. Tudo que Deus pede para nós fazermos é para o bem do ser humano. Isso alegra Deus. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, tudo que produzirmos para vender, prosperaremos. Ele promete, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Aonde entrares, ali estará abençoando o lugar, as pessoas, e quando saíres, a bênção vai para abençoar outros lugares e outras pessoas, porque nós somos os abençoadores. Aonde nós chegamos, nós abençoamos o local e as pessoas. E aonde nós formos, a bênção vai conosco. Aonde nós chegamos, o mal tem que sair. As coisas ruins têm que bater em retirada. No nome de Jesus Cristo. E batem com certeza. O Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor nos abençoa, nos prospera e ainda nos concede proteção total e completa. No nome de Jesus Cristo. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Ele nos abençoa na terra que Ele nos dá. É só nós cumprirmos com a palavra dEle, obedecendo a sua palavra, fazendo o que é certo, fugindo das coisas erradas, não aceitando. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardar os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então tem os critérios. Os critérios é esse. Isso alegra Deus, faz o Deus abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. A obediência. A obediência a Deus, a sua palavra, faz as bênçãos de Deus vir. Deus envia as bênçãos e pede para elas nos alcançarem, chegar até nós, para nós abençoar nossas vidas, nossa família, nossos familiares, e transbordar para a obra dele, abençoar a obra dele, e para transbordar, para abençoar o nosso próximo, o pobre, o necessitado, os órfãos, as viúvas e todas as pessoas que precisarem. No nome de Jesus Cristo. E diz mais aqui, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. Não é preciso ter medo do servo e da serva de Deus, mas é necessário ter respeito.
É. E Deus também. É necessário respeitar Deus, e respeitar o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo e o servo de Deus. Né? Porque pessoas que andam zombando do Filho de Deus, de Jesus Cristo, fazendo chacotinha, fazendo brincadeira, né? Como pouco tempo antes do Natal teve uma pessoa aí que fez uma coisa muito errada, que me entristeceu, entristeceu Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os anjos de Deus, os servos, as servas de Deus, com certeza. Eu perdoei essa pessoa, mas ela tem que se consertar com Deus, pedir perdão para Deus. Pedir a perdoar não quer dizer que eu preciso ser amigo dele ou dela no Facebook, ou não tenho compromisso de ser amigo de quem de quem degrine Jesus, de quem degrine Deus. Não tenho amizade com pessoas assim não, que degrine Jesus, que brinco, faz chacota de Jesus, zombo de Jesus, zombo de Deus. Aí para mim não é amigo meu e jamais será. Essa pessoa precisa pedir perdão para Deus verdadeiramente, porque é muito sério. De Deus não se zomba, do Deus Pai não se zomba, do Deus Filho muito menos, e do Espírito Santo, de mim pode zombar, pode gozar, pode fazer o que quiser, mas de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, não aceito. Não aceito. E não é e jamais será meu amigo, pessoa assim, que faz isso, se não pedir perdão para Deus, verdadeiramente. E diz mais aqui, um abraço no Ayrton Botelho, Advenan Soares, pessoa, gente boa. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Deus tem tesouro no céu, na terra, no espaço, em todos os lugares. Diz que tem um asteroide aí que ele é todo cheio de ouro, de pedras preciosas, de qualquer tipo, de todos os tipos que existem de pedra preciosa, ele tem nesse asteroide. Imagine! Tem gente, tem nave espacial voando, querendo encostar nele para garimpar ele. Alguém deve estar querendo aí, imaginando, querendo se achegar a ele para garimpar ele, né? Para ficar trilionário, quadrilionário, quilionário, delionário, já é muita coisa, né? E é prosperidade, é bênção de Deus. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Então o que quer dizer? Deus, ele abre seu bom tesouro, o céu, e no bom tesouro de Deus tem chuva, tem pedra preciosa, tem tudo de mais valioso. Deus tem abundância de riqueza, de tudo. Os minérios são dele, tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo ele que criou, que formou para o ser humano usar e desfrutar, usar para as coisas boas, para o bem, mas muitos usam não para o bem, usam para fazer para o mal, mas é de Deus, foi Deus que criou tudo, formou tudo que existe, ele que fez existir. Nada
que tem em todo o universo, em todos os planetas, em todo, né? Tudo foi Deus que criou. E glórias a Deus por isso. Ele vai nos prosperar, nos enriquecer, nos fazer milionário, bilionário, e se ele quiser até trilionário, ou até 2 vezes mais trilionário, para propagar a obra dele, para ajudar os pobres necessitados, os órfãos, as viúvas e todas as pessoas que precisam. E precisa de gente assim, que se dispõe em pegar a riqueza que Deus deu e fazer essas obras maravilhosas. Porque quando morrer não vai levar nada. Está acumulando milhões, bilhões, trilhões e não vai levar nada. Morre e não leva nada. Né? Então Deus vai estar levantando e vai conceder e vai levantar gente para pessoas que têm o coração em prol que o coração seja bom, em prol que vai usar as riquezas em prol do pobre, necessitado, do órfão, da viúva, das coisas boas, fazer coisas boas para a humanidade, para o ser humano desfrutar. Isso Deus tem muitos milionários, bilionários que estão fazendo muitas obras maravilhosas. Eu sei. Tem muitos milionários fazendo obras, construindo igrejas, templo, uma boa parte da renda das suas riquezas eles enviam para as organizações para alimentar milhões e bilhões, trilhões de pessoas na face da terra. Isso eu sei, tenho certeza disso. Eu sei o que eu estou falando. Se não fosse assim, porque os governos... é complicado. O governo era para ajudar a pegar as riquezas dos países, todos os governantes dos países era para as riquezas que Deus deixou em cada país, que Deus concedeu para cada país, para ser extraído, mas ser usado para o bem-estar do povo, para alimentar o povo, para cuidar do povo, para cuidar do ser humano. Não foi para deixar o ser humano ao léu, a escassez total, morrendo à míngua. Isso é cruel, mas vão dar conta a Deus. Aqui nessa terra, vão dar conta de tudo que fizeram, que estão fazendo. Não é brinquedo, não. É triste, mas a verdade tem que ser dita, tem que ser falada. E diz mais aqui: o Senhor te porá por cabeça, não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, meu Deus, nosso Deus, que hoje nos ordena para os guardar e fazer. Guardar e fazer. Porque temos que ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Deus se agrada do ouvinte praticante, da pessoa que ouve e pratica, da pessoa que medita na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus e pratica. Isso agrada muito a Deus. E não é por agradar a Deus, mas porque é o melhor para nós, ser humano. É o que Deus sempre quis, quer e sempre quererá o melhor para nós, ser humano. Se nós ouvirmos a voz de Deus e procurar obedecer, nós não vamos perder, nem empatar, vamos só ganhar, só temos a ganhar. Essa é a verdade. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda. Deus não quer que nós nos desviamos das palavras dele, da fé nele, da confiança nele. Ele não quer. Ele quer que o ser humano peça a ele. Se o ser humano precisar de algo, que peça a ele. Como o ser humano pediu, todo ser humano tem experiência com o Deus vivo. O Deus que ouviu ele, ela. Porque só um Deus vivo que ouve e age e ajuda.
Quando a pessoa diz, todo ser humano teve, quase todo ser humano teve experiência com Deus, naquele milésimo de segundo de morrer, de acontecer num acidente ou em algo. Deus me salva, Deus me ajuda, Deus isso. Antes da pessoa terminar de pronunciar a palavra, o pedido, Deus agiu em milésimo de segundo. Foi num piscar de olhos, é num piscar de olhos que Deus age, ajudando o ser humano, porque Ele é todo poderoso, Ele está em todos os lugares, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares, sabe todas as coisas, nada passa despercebido por Ele, e tem todo o poder para agir em todo e qualquer lugar. É esse o Deus que eu sirvo, um Deus vivo, todo-poderoso, que nos ouve e sempre nos ouviu e nos ajudou e sempre nos ajudou e sempre nos ajuda e sempre nos ajudará até a consumação do século. Ele diz que estará conosco. Porque se o ser humano não estiver, Deus não estivesse com todos os seres humanos, o ser humano já era, a humanidade já era. Ainda bem que tem o Deus Pai, o Pai do céu, Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra, do universo e tudo que existe, seu Filho Jesus Cristo, Todo-Poderoso, e o Espírito Santo deles aqui nesta terra, e ainda um exército de anjos trabalhando em nosso favor, nos guardando, nos protegendo. Até quando dormimos, eles trabalham em nosso favor, nos cuidando, nos protegendo, para os demônios, as potestades não ceifar o ser humano dormindo. Não é brinquedo não. Se temos que pedir algo, temos que pedir para o Deus vivo, o Papai do céu, o Deus do céu. Param de estar pedindo para a imagem. A imagem está lá, aquela imagem está morta, aquela imagem não faz nada. A imagem não foi feita pela mão do homem, aquela imagem foi feita pela mão do homem. Toda imagem foi feita pela mão do homem, não tem nada a ver com o Deus vivo. Tem que largar a mão de estar adorando imagem. Quem adora imagem não vai para o céu. Essa é a verdade. Eu tenho que pregar a verdade. Verdade para manifestar a justiça na vida do ser humano. Lê na Bíblia, não é eu que estou falando que estou proibindo, não é eu que estou proibindo, dizendo que a imagem de escultura, quem adora a imagem de escultura não vai para o céu. É a Bíblia, é Jesus, é Deus que está falando. Não adores imagem de escultura, nem nada que for feito por a mão de homem. É Deus que falou, é Deus que está falando, não é eu. Se quiser ficar bravo, fica com Deus. Perda de tempo. Porque Deus é a verdade, e eu prego a verdade de Deus. Não adianta ter imagem pendurado dentro de casa, no local de trabalho. Ali, atrás daquela imagem ali, se esconde ali. Não é bom nem ter. Se não quiser ter, não é nem para ter uma imagem nem de Jesus, que Jesus não aceita. Ele não morreu, ele não está pregado em cruz alguma, ele nunca mais será pregado em cruz alguma. Ele ressuscitou no terceiro dia, está vivo, e ele repudia, ele não gosta que o ser humano o adora ele pregado em cruz ou em imagem, ele não aceita, ele não quer. Ele quer que adore a Deus, o Deus vivo, aquele Deus que todo mundo sabe quem é, que quando pede, clama, ele ouve, é o Deus vivo que age, ajudando o ser humano. Porque Deus só existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que são três deuses que são um só. O prazer deles sempre foi em ajudar, cuidar, proteger, andar com o ser humano, ajudando o ser humano, protegendo e instruindo e em tudo o ser humano, para ver o ser humano bem. E o ser humano, sem a ajuda de Deus, ele está morto.
mas do Deus vivo. O ser humano tem que parar de perder tempo. Adorar deuses mortos, deuses feitos pelo homem, é perda de tempo. Não ajuda em nada, nunca ajudou e jamais ajudará. Adorar Maria, a mãe de Jesus, adorar a mãe de Jesus, não tem que adorar a mãe de Jesus, nem Jesus não quer que adore ele. Ele diz para adorar o Pai, o Deus, o Pai. Aí disseram lá, Jesus, como o Senhor é bom. Bom é Deus, Jesus dizia. Jesus não queria glória para ele, e Jesus era Deus Filho. E sempre será Deus Filho. Mas ele não veio, ele veio aqui para ensinar o ser humano a adorar o Deus vivo, o Pai dele, porque ele era o Filho. E ele veio aqui ensinar a humanidade, resgatar a humanidade, porque a humanidade tinha virado as costas para Deus. Ele veio aqui, resgatou, ensinou a humanidade a depender de Deus, a querer Deus, e ele fez toda a obra. E o ser humano que anda adorando deuses sem vida, deuses mortos, feitos pela mão de homem, estão perdendo tempo. E vão perdendo. Dia após dia sempre perdendo tempo, que não flui nada. Morto não fala, morto não age. Se morto não fala, morto não vê, morto não ouve, morto não respira, não caminha, não faz nada. Como é que vão pedir para ali, para aquela coisa na parede, para aquele Deus de ouro ali, aquele Deus de prata, Deus de pedra, Deus de cimento, Deus de areia, Deus de gesso. Mas é a perda de tempo, é uma bobeira. O ser humano tem que deixar de perder tempo. Se só existe o Deus do céu, que é o meu papai, eu me tornei filho, e é pai de todos que se tornam filho, que larga o mundo e vem andar nos caminhos dele, honrando ele, fazendo a vontade dele, andando em santidade e obediência, tornam-se filho e filha. Não é brinquedo, não. E o ser humano precisa também aprender que só existe o Deus vivo que nos ajuda, é o Deus do céu. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e o exército de anjos de Deus no mundo celestial. E tem o diabo, Satanás, Lúcifer, que é o Deus desse mundo, dessa terra, desse mundo. Como assim, pastor Luiz Carlos Pereira? Ele é, porque Adão entregou, desobedeceu a Deus, e ele entrou na serpente, enganou Eva e enganou Adão, e ali eles foram colocados aqui para ser deuses e deuses desta terra, e os filhos seriam deuses e as filhas seriam deuses, e ele entregou o direito de ser Deus dessa terra para o diabo, Satanás, para Lúcifer. E eles são, até Jesus vir e prendê-los, colocar lá todos os demônios, potestades, lá onde está o Satanás, Lúcifer, está preso lá, acorrentado lá no inferno, onde Jesus veio aqui e venceu ele, e nos libertou, nos resgatou, nos deu o direito de, se nos esforçarmos em vida, adquirir a salvação, a vida eterna, viver com Deus no paraíso, o paraíso que Adão entregou. Agora Deus deu para a humanidade. O ser humano, Adão e Eva, a humanidade não ia precisar fazer força alguma, não ia precisar nada, não ia precisar trabalhar, não ia precisar nada para ser Deus dessa terra. Agora não. Agora, para ser Deus e sacerdote dessa terra e adquirir a salvação, o ser humano tem que se esforçar, largar do mundo, largar das coisas erradas e se entregar totalmente para Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e andar nos caminhos dele até morrer nos caminhos dele, ou até Jesus ir buscar a igreja. Aí será salvo. Mas o paraíso, a terra, foi dada por Deus para Adão e Eva, e era para os filhos e filhas e toda a humanidade ser deuses e deuses dessa terra.
viver na paz, na vida abundante com Deus. Mas o ser humano, né, desobedeceu, e a desobediência é terrível. A desobediência é uma praga. A desobediência só traz prejuízo. Filho que desobedece pai e mãe, que desonra pai e mãe, só tem prejuízo. Só sofre. Essa é a verdade. Pai e filho que honra pai e mãe, Deus prolonga os dias desses filhos e filhas e abençoa com toda sorte de bênçãos. Todos os dias da vida desses filhos e filhas que obedecem e honram pai e mãe. É benção grande o honrar a Deus. Se honrar pai e mãe já é benção grande de Deus, imagine honrar a Deus. Honrar a Deus Pai, honrar o Deus Filho, honrar o Deus Espírito Santo, imagine. A benção é infinita. E glórias a Deus por isso. E Deus não quer aqui, ó. Vou ler de novo o versículo 14. Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, com letra minúscula, para os servires. Deus não quer que o ser humano perca tempo, se frustre, andando após outros deuses para os servirem. Deuses mortos, Deus sem vida, Deus feito pela mão do homem. É isso que Deus está falando aqui, que a palavra está falando. Deus não quer que o ser humano perca tempo. Deus não quer que o ser humano se frustre. Se tem um Deus vivo que sempre ajudou, sempre, quando o ser humano pede, Deus sempre ajuda. Para que está entristecendo Deus? Para que está fazendo Deus ficar triste com você? Quando você desobedece, Deus fica triste com você. Quando você desobedece o teu pai e a tua mãe, quando desobedeceu, teu pai e tua mãe ficavam tristes. E mesma coisa Deus. Quando os filhos de Deus, pessoas desobedecem a Deus, Deus fica triste. Ou quer que Deus fique contente com a desobediência quer que o pai fique contente com a desobediência do filho. Obediência só traz tristeza, frustração e prejuízo para o ser humano. Se o ser humano procurar obedecer a Deus, se errar, pedir perdão para Deus no ato, Deus perdoa, só não peques mais. Deus não quer que o ser humano vive pecando, vive fazendo coisa errada. Por quê? Porque Deus não quer que o ser humano sofra, porque o pecado, as coisas erradas, traz sofrimento e prejuízo ao ser humano, à humanidade. Vamos também meditar em Levítico, capítulo 26, versículo 13. Depois vamos orar. Êxodo, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, o terceiro livro. O quarto é Deuteronômio, que nós temos aqui. Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 14. Nós lemos agora, meditamos agora. Agora nós vamos voltar um pouquinho atrás, vamos em Levítico. Levítico, capítulo 26. Bem... Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Depois vem Deuteronômio, quinto livro. Tem Números ainda. Levíticos, capítulo 26. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Deuteronômio é o quinto livro. 26, capítulo 3. Diz assim: mandamentos, promessas de Deus, mandamentos, promessas e ameaças. Diz assim: conselhos, ameaças, não, que é conselhos de Deus. Deus não ameaça, Deus aconselha, porque Deus quer ver o ser humano bem. Diz assim: se andares nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, e os fizerdes, então eu vos darei a vossas chuvas, a seu tempo,
e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão, e fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Promessa de Deus. Deus quer nos fartar, nos abençoar, nos prosperar, fazer transbordar de tudo e todas as riquezas de alimento, de toda sorte de bênçãos. Deus quer nos conceder. É só darmos ouvido à voz do Senhor nosso Deus e andarmos nos seus caminhos. Vamos vou ler aqui uma introdução do Levítico 26. Bênçãos por obediência e punição por desobediência. Se os israelitas vivessem em retidão e obediência ao Senhor, seriam uma nação abençoada pelo Deus Altíssimo. Teriam chuvas a seu tempo, boas colheitas e paz e segurança na terra prometida. No entanto, se desobedecessem, seriam afligidos por doenças e derrotados por seus inimigos. A cada vez que rejeitassem a repreensão do Senhor, e a aflição aumentaria, e o Altíssimo os levaria ao cativeiro em terras inimigas. Então, a desobediência sempre trouxe prejuízo e sempre trará prejuízo. A maldade, as coisas erradas, sempre trará prejuízo. Zombar Deus, fazer chacota, sempre trará prejuízo. Diz mais aqui, o que ocorreu de fato, assim como ocorreu com Israel, recebemos os mandamentos divinos para sermos bem-sucedidos. Contudo, quem não anda em obediência não se torna sábio. Por isso, perde todas as oportunidades de ser próspero e encontra-se sujeito a muitos ataques do adversário. Se não anda em obediência, Deus não concede sabedoria. A desobediência, ela não deixa a sabedoria se achegar. Quem é desobediente não tem sabedoria de Deus. Deus não concede a sabedoria dele para os desobedientes. É sério. É Deus que está falando. Os desobedientes, Deus não concede sabedoria. Então vamos procurar ser obedientes a Deus, obedientes à palavra de Deus. Porque se nós, sendo obedientes, Deus nos fará sábios, inteligentes, cheios de saúde e tudo de bom dele, vamos nos esforçar para sermos obedientes. Aí as bênçãos virão e nos alcançarão quando obedecermos a voz do Senhor nosso Deus e andarmos nos seus caminhos. E todas as bênçãos de Deus virão e nos alcançarão. Esta é a verdade de Deus. Esta é a palavra dessa segunda-feira. Prosperidade. É dom de Deus, é direito nosso, mas é direito daqueles que andam em obediência à palavra de Deus. Além de receber bênçãos, abundâncias
paz para a alma, vida e vida abundante, ainda recebe de Deus sabedoria para administrar o que Deus tem dado e para administrar o que Deus tem reservado, preparado para conceder. Por isso precisamos obedecer a Deus, para que Ele possa nos dar sabedoria para administrarmos as riquezas que Ele tem para nos conceder, e Ele vai nos conceder. Eu creio, eu tenho certeza que o que é meu, o que Ele tem para mim, é coisa grande, e eu tomo posse, e vou desfrutar, e vou transbordar para abençoar a obra dele, e abençoar o meu próximo, os meus familiares, o pobre, o necessitado, os órfãos, viúvas, o meu próximo, todos aqueles que precisarem eu vou ter para ajudar, no nome de Jesus Cristo. Amém, eu tomo posse e creio, e Deus vai se cumprir. A palavra de Deus sempre se cumpre, sempre se cumprirá. Deus não falha, nunca falhou e jamais falhará. Muito menos com os servos fiéis, aqueles que honram Ele, que alegram o coração dEle, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Procurem também alegrar o coração de Deus e de Jesus e do Espírito Santo deles, para vocês terem um futuro e darem um futuro maravilhoso, próspero para os seus filhos, filhas, netos, netas, e para vocês desfrutarem aqui neste século XXI o melhor de Deus. É o que Deus está lhe proporcionando, no nome de Jesus Cristo. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus ensinamentos de hoje, obrigado pelo Senhor ser tão bom para comigo, para conosco. Senhor, que a prosperidade do Senhor venha e nos alcance do leste, do oeste, do norte, do sul, de cima, de baixo, de todos os lugares, e chegue a nós, e que o teu anjo poderoso bote para correr com a tua espada com a espada de fogo deles, os inimigos que tentarem interceptar as bênçãos de chegarem a mim, o servo de Deus, de chegarem aos servos, a serva de Deus, de chegarem ao povo de Deus, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo todos com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Tenha uma noite abençoada, o sono dos justos, se sentir no coração de compartilhar com teus amigos, amigas, conhecidos, conhecidas, irmãos, irmãs, pai, mãe. Se sentir no coração de compartilhar, amém. E amém, e amém. Fique na paz, abraços, abraços, abraços.